Era uma vez um velho moleiro que tinha 3 filhos. Quando o moleiro morreu, ele deixou para seus filhos um moinho, um burro e um gato. O mais velho fica com o moinho, o do meio fica com o burro e o mais novo fica com o gato. Os irmãos mais velhos riram dele, mas o gato prometeu que tornaria o irmão mais novo rico se lhe desse um par de botas e uma bolsa. O dono ficou surpreso, mas o pedido do gato foi atendido. O gato calçou imediatamente as botas nas patas traseiras, despejou a aveia no saco, jogou-o nos ombros e foi caçar. Na floresta, ele abriu a bolsa, jogou-a no chão e se escondeu no matagal. Ele não teve que esperar muito. Uma lebre curiosa galopou até o saco e subiu para se banquetear de aveia. E o gato estava apenas esperando por isso. Ele saltou do matagal, apertou o saco, colocou-o sobre os ombros e foi para o castelo real. O rei daquele país era um grande amante da boa comida. O gato curvou-se profundamente para ele, entregou a lebre e disse que era um presente de seu mestre, o Marquês de Carabas. O rei ficou agradavelmente surpreso com a surpresa. O gato curvou-se como um verdadeiro nobre e caiu na estrada. No dia seguinte, ele foi caçar com o saco novamente. Desta vez, ele conseguiu pegar 2 perdizes gordas. O rei ficou encantado ao ver outro presente agradável. Por várias semanas consecutivas, o gato continuou a usar perdizes e lebres para o rei. Mas ele não disse nada sobre isso ao seu dono faminto e magro. Uma vez que o gato viu uma princesa no palácio, ela ficou muito bonita. O gato percebeu que ela seria uma esposa maravilhosa para seu mestre. E então o rei queria finalmente conhecer o marquês. O gato respondeu que amanhã poderiam encontrá-lo para um passeio onde ficavam os moinhos. E ele próprio correu a toda velocidade para o moinho. Vendo o dono, o gato disse que amanhã vai precisar nadar no rio, e aí sua vida vai mudar. Na manhã seguinte, assim que entrou na água, o gato agarrou suas roupas e as escondeu no mato. Naquele momento, a carruagem real apareceu na estrada. O gato saltou para a estrada e gritou com toda a força: "Salve-me! Socorro! O Marquês de Carabas está se afogando!" Ouvindo isso, o rei ordenou que puxasse o Marquês para fora da água. O filho do moleiro ficou muito assustado quando 2 guardas começaram a arrastá-lo para fora do rio, onde ele se aquecia na água quente. O rei ordenou que trouxesse seu traje de seda. O filho do moleiro inicialmente recusou, mas gostou tanto das roupas bordadas a ouro que alegremente vestiu o traje real. O rei o convidou para a carruagem, onde a bela princesa estava sentada. O filho do moleiro ficou pasmo, mas sem mais delongas entrou na carruagem. 1 minuto depois, a carruagem seguiu pelos campos e prados que pertenciam ao canibal gigante que vivia em um enorme castelo. O gato não perdeu tempo, e o que era o espírito correu à frente da carruagem em direção à campina, onde os ceifeiros trabalhavam com o suor da testa. Ele pediu que dissessem que esses campos pertencem ao Marquês de Carabas, caso contrário, o canibal malvado os comerá. Antes que os surpresos ceifeiros pudessem responder, a carruagem do rei parou. E quando o rei perguntou de quem eram os prados, eles responderam em um coro amigável que esses campos pertencem ao Marquês de Carabas. Enquanto isso, o gato foi direto para o castelo do Devorador de Homens. Com destreza felina, ele pulou o muro de pedra e entrou no castelo. O canibal estava sentado a uma grande mesa com vários pratos. Vendo o gato de botas, ficou muito surpreso com tal atrevimento. O gato começou a provocar o gigante e disse que ele não podia se transformar em leão. Antes que o gato tivesse tempo de dizer essas palavras, o canibal se transformou em um enorme leão com uma juba desgrenhada. A alma do gato entrou em suas botas de medo, mas ele superou e disse que o canibal nunca poderia se transformar em um rato. O terrível leão desapareceu e um pequeno rato apareceu em seu lugar. E isso era tudo que o gato precisava. Em um piscar de olhos ele alcançou o rato, o pegou e o comeu. Nesse exato momento, a carruagem real entrou no pátio do castelo. Abrindo as portas da carruagem, o gato curvou-se educadamente e disse que estava feliz por ver todos no castelo do Marquês de Carabas. É difícil dizer quem ficou mais entorpecido de espanto com essas palavras, o rei ou o filho do moleiro, que já não entendia nada. O gato levou os convidados até a mesa.
No final da ceia, o rei, depois de comer farto, disse que o marquês era realmente um homem muito digno, por isso daria de bom grado sua filha por esposa. A princesa estava feliz, jovem, bonita e, além disso, ela realmente gostava do rico marquês. Logo eles jogaram um casamento. Então o filho do moleiro se casou com uma princesa e se tornou um príncipe. Todos eles viveram felizes para sempre, especialmente o gato, que orgulhosamente passeava pelo palácio com botas de cano alto. Lá viviam marido e mulher. Há muito tempo que queriam ter um filho, mas ele não estava. Um dia, minha esposa adoeceu. O marido perguntou a ela o que ela mais deseja. A esposa respondeu que havia um jardim magnífico nas proximidades, onde crescem muitas das flores mais bonitas. Há um lindo Rapunzel no jardim. Parece tão fresco e tão verde que ela realmente queria prová-lo. Mas o jardim era cercado por uma cerca alta e ninguém ousava entrar, pois este jardim pertencia a uma bruxa. Ela possuía grande poder, e todos no mundo a temiam. O marido amava muito a esposa e decidiu comprar uma Rapunzel para ela, custasse o que custasse. E assim, ao anoitecer, ele escalou a cerca de pedra para o jardim da feiticeira. Com pressa pegou um punhado de Rapunzel verde e trouxe para sua esposa. Ela imediatamente preparou uma salada com ele e comeu avidamente. Ela gostou tanto desta salada que no dia seguinte quis ainda mais do que antes. O marido voltou para o jardim, mas a bruxa já estava parada na sua frente. Ela olhou para ele com raiva e disse que ele pagaria muito por roubar a Rapunzel. Ele pediu à bruxa que não se zangasse, pois arrancou a Rapunzel de sua esposa, que estava muito doente. E ele a ama tanto. A raiva da bruxa passou um pouco, e ela disse que se fosse verdade, ela permitiria que ele pegasse quanta Rapunzel quisesse, mas com uma condição. Ele terá que dar à bruxa o filho que nascerá de sua esposa. O marido concordou com medo. Quando a esposa deu à luz uma filha, a bruxa apareceu imediatamente, levou a criança com ela e a chamou de Rapunzel. Rapunzel se tornou a garota mais bonita do mundo. Quando ela tinha 12 anos, a bruxa trancou em uma torre. Essa torre ficava na floresta e não tinha portas ou escadas. Apenas no topo havia uma pequena janela. Quando a bruxa quis escalar a torre, ela chamou Rapunzel para puxar suas foices para baixo. E Rapunzel tinha cabelos longos e lindos. Ela ouve a voz da bruxa, afrouxa suas tranças, amarra-as no gancho da janela e o cabelo cai, e a bruxa então sobe, agarrando-se a elas. Vários anos se passaram e o filho do rei passou a andar a cavalo pela floresta onde ficava a torre. De repente, ele ouviu um canto, e foi tão agradável que ele parou e começou a ouvir. Era Rapunzel cantando com sua voz maravilhosa. O príncipe queria escalar. Ele começou a procurar a entrada da torre, mas foi impossível encontrá-lo. Ele uma vez viu como a bruxa sobe nas tranças que Rapunzel abaixou. E no dia seguinte, quando já estava escurecendo, o príncipe dirigiu até a torre e ligou para Rapunzel. Ela ouviu, puxou as tranças para baixo e o príncipe subiu. Rapunzel, vendo que um homem que ela nunca vira entrar, ficou a princípio muito assustada. Mas o príncipe falou com ela afetuosamente e disse que seu coração estava tão tocado pela cantoria que decidiu vê-la sem falta. Então Rapunzel parou de ter medo, e quando perguntou se ela concordava em se casar com ele, ela consentiu e estendeu a mão para ele. Mas eles simplesmente não sabiam como descer juntos. Eles descobriram que quando o príncipe chegasse, ele sempre levaria um pedaço de seda com ele, e Rapunzel trançaria uma escada com ele. E quando a escada estiver pronta, eles descerão juntos e irão embora.
A feiticeira não percebeu nada até que um dia Rapunzel perguntou por que é mais fácil arrastar o príncipe para cima. A feiticeira entendeu tudo, ficou com raiva e agarrou com raiva o cabelo lindo de Rapunzel. Enrolei-os várias vezes em volta do braço esquerdo e com o direito agarrei a tesoura e cortei-os. Ela levou a feiticeira para o denso matagal de Rapunzel e a escondeu lá. Ela amarrou as tranças cortadas no gancho da janela, e quando o filho do rei apareceu, puxou-as para baixo. O príncipe subiu e viu a bruxa. Ela olhou para ele com seu olhar malicioso e disse que ele nunca veria Rapunzel. O príncipe estava fora de si de dor e em desespero saltou da torre, mas os espinhosos espinhos dos arbustos, sobre os quais ele caiu, arrancaram seus olhos. O príncipe cego vagou por vários anos em luto e tristeza na floresta. O tempo todo ele chorou e chorou por sua amada perdida. Uma vez ele entrou em um matagal denso. De repente, o príncipe ouviu alguém cantando, parecia tão familiar para ele, e ele foi ao seu encontro. Quando ele se aproximou, Rapunzel o reconheceu, se jogou em seu pescoço e chorou amargamente de alegria. 2 lágrimas caíram em seus olhos, e o príncipe novamente recuperou a visão e começou a ver como antes. Ele a trouxe para seu reino, e eles viveram por muitos e muitos anos em felicidade e alegria.